Então, queridos irmãos, mais uma vez bom dia e que a graça e a paz de Cristo esteja em cada coração aqui presente. Nós estamos na série Conhecer Jesus é Tudo e as mensagens elas estão baseadas no livro O Desejar de Todas as Nações e hoje nós vamos falar do capítulo 18, que tem como tema É necessário que ele cresça. Irmãos, essa frase é muito interessante, ela foi dita por João Batista, e nesse capítulo fala do momento que João está preso e que o trabalho de Jesus começou, o trabalho missionário dele com o povo iniciou e foi crescendo muito, assim, rapidamente, né? Então, a leitura começa assim, durante algum tempo, a influência do Batista sobre a nação fora maior que a de seus principais sacerdotes e príncipes. Então, João, quando ele começou o ministério dele, ele foi muito popular. Ultrapassou, a influência dos sacerdotes e príncipes. Houvesse ele se anunciado como Messias e fomentado um levante contra Roma, sacerdote e povo se teriam reunido em torno de seu estandarte. Então, se João tivesse outras ideias revolucionárias, ele poderia muito bem montar um exército e dominar Roma, né? Todas as tentações que falam a ambição dos mundanos conquistadores, Satanás se apressara em dispensar João Batista. Mas, tendo embora diante de si as provas de seu poder, permanecerá firme em recusar o deslumbrante preço do suborno. As atenções nele fixadas encaminhara para outro. Então, Satanás fez de tudo para João focar o olhar dele para outras coisas, a fama mundana. Mas João focou o trabalho dele, a missão dele de preparar o caminho para Jesus. E aqui diz assim: agora havia onda de popularidade a desviar-se de si para o Salvador. Dia a dia diminuíam as multidões em torno dele. Quando Jesus foi de Jerusalém à região adjacente ao Jordão, o povo aglomerou-se para o ouvir. Diariamente crescia-lhe o número dos discípulos. Muitos iam em busca de batismo, e conquanto o próprio Cristo não batizasse, sancionava a administração dessa ordenança pelos discípulos. Punha assim o selo sobre a missão do seu precursor. Então, Jesus, ele pregava, ele só não batizava. Ele ensinou os discípulos a fazer esse trabalho. E diz aqui que muitos iam procurar ele, E o trabalho dele ia crescendo. Só que olha só o que aconteceu. Os discípulos de João, porém, olhavam com ciúmes a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar-lhe a obra, e não tardou muito que se lhes deparasse a ocasião. Surgiu entre eles e os judeus uma questão quanto ao batismo, se este servia para purificar do pecado. Afirmava que o batismo de Jesus diferia essencialmente do de João. Em breve, travaram discussão com os discípulos de Cristo acerca das palavras próprias para serem usadas no batismo e, afinal, quanto ao direito dele de batizar. Então, os discípulos do João, João tinha muitos discípulos, eles ficavam observando aquela situação e eles começaram a ficar enciumados, o ciúme cresceu no coração deles. E eles criticavam o batismo que os discípulos faziam, que não eram essas palavras que tinham que ser usadas, Só que os discípulos de Jesus, diz aqui, os discípulos de João foram ter com ele com suas queixas, dizendo, Então os discípulos foram visitar João na prisão, E eles se queixaram com ele, dizendo para ele assim: aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Por meio dessas palavras tentou Satanás a João, conquanto a missão deste parecesse prestes a concluir-se, se lhes ia ainda possível prejudicar a obra de Cristo. Houvesse ele se doído por si mesmo, ou expressado desgosto ou decepção, por ser sobrepujado, e estariam lançadas as sementes da dissensão, incitados o ciúme e a inveja, tornando-se sério obstáculo ao progresso do Evangelho. Irmão, essa parte aqui é muito importante.
Quando aparece uma pessoa na igreja ativa, né, que começa a colocar o povo para trabalhar, a igreja começa a ser reavivada, infelizmente tem esse sentimento, tem pessoas com esse sentimento no coração, de em vez de agradecer a Deus, né, por enviar uma pessoa que está levantando a igreja, que está sendo usada pelo Espírito Santo para reanimar a igreja, não, começa a criticar o trabalho dela. É esse espírito aqui. Então eles foram até lá na prisão visitar João e falaram, né? Começaram a criticar o trabalho de Jesus e diz aqui que se João não tivesse o colírio espiritual, que está lá em Apocalipse, compre o colírio, né? Ele teria acabado com a obra de Jesus. Mas João escutou, né, direitinho. João tinha por natureza as faltas e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformara. Parava numa atmosfera não contaminada pelo egoísmo e ambição, e muitos acima do miasma do ciúme. Não manifestou nenhuma condescendência com descontentamento de seus discípulos, mas mostrou quão claramente compreendia sua relação com o Messias e a alegria com que saudava aquele para quem preparara o caminho. Disse ele: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Mas vós mesmos sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. João apresentou-se como amigo que serviu de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o enlace. Quando o esposo houvesse recebido a esposa, estava cumprida a missão do amigo. Ele se regozijaria na felicidade daqueles cuja união promovera. Assim, João fora convidada a encaminhar o povo a Jesus e seu prazer a testemunhar o êxito da obra do Salvador. Disse ele: assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João falou para ele: não, eu vim, né, o meu trabalho foi preparar o caminho para ele, para a obra dele. E ele deve continuar, a obra está continuando, está tendo sucesso, maravilha. Né? A minha missão já terminou. Irmão, tem um livro chamado Liderança Cristã, que é muito bom, muito maravilhoso. Ele fala que Jesus envia uma pessoa para o campo para semear. Depois ele envia uma pessoa para o campo para regar. E aí ele envia outra pessoa para o campo para colher. Entendeu? Então, por exemplo, vai um obreiro para um campo, ele trabalha ali na labuta, ele ele visita, faz visitação, monta grupo de estudo, né? Está semeando. Aí lá transferem ele para outro lugar. E aí assume outra pessoa. Essa pessoa que ela vai fazer, vai dar continuidade ao trabalho dele, vai regar, vai dar atenção às almas. Aí lá ele é transferido, aí vem outro, colhe. Mas por que Deus faz isso? Não deixa esse colher, para que o coração não se orgulhe, não fique orgulhoso. Então, raramente vai acontecer de você semear, regar e colher. Para que teu coração não... Teve um pastor que ele contou a experiência dele, 10 anos trabalhando com uma alma. 10 anos. Essa alma não tomava decisão. E ele foi transferido do campo. Foi transferido do campo e foi transferido vários campos. Aí, quando foi essa alma, né, ligou para ele: pastor, decidi, vou descer as águas. Ele ficou muito feliz: eu quero o Senhor presente no meu batismo. E ele se preparou para estar presente, né? Então, essa situação. Então, João tinha esse discernimento, irmão espiritual, né? Quando assumiu algum irmão, um cargo, ele vem com outros projetos, né? Você tem que orar por ele, você tem que apoiar e não estar criticando, não jogando pedra, não querendo puxar o tapete, né? Isso é espírito satânico, com esses sentimentos aí. Se você vê que o irmão quer fazer algo, mas, poxa, você sente que não está ali o Espírito Santo, orar por ele. E não está falando dele por trás, né? Querendo boicotar o trabalho dele. Não. Então, era isso que esse espírito que estava nos discípulos de João. E João teve esse discernimento de dizer: não, mas eu quero que ele cresça. Eu estou feliz. Né? Então, Jesus era o noivo, a noiva
somos nós, né, como igreja, e ele era o amigo do noivo. Então ele ficou muito feliz porque ele viu que a missão dele tinha se cumprido a missão dele. E diz aqui, olhando com fé o Redentor, João erguera-se às alturas da abnegação. Não buscava atrair os homens a si mesmo, mas erguer-lhes o pensamento mais e mais alto, até que repousasse no Cordeiro de Deus. Ele próprio não passara de uma voz, um clamor no deserto. Agora aceitava com alegria o silêncio e a obscuridade, para que os olhos de todos se pudessem voltar para a luz da vida. Os que são fiéis à vocação de mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmo. O amor do próprio eu será absorvido pelo amor a Cristo. Nenhuma rivalidade manchará a preciosa causa do Evangelho. Então, João, ele olhou com fé para Jesus, né? Para o Redentor. Ergueu os olhos. Então, o foco de João era glorificar o nome de Deus. Era direcionar as pessoas, né, a Jesus. Então, ele ficou muito feliz com o sucesso de Cristo, né? Diz aqui que reconhecerão que sobra proclamar como João Batista. Então, se eu preciso ter esse amor no meu coração, né? O amor pela obra, porque eu não vou chamar atenção para mim, eu tenho que chamar atenção para Jesus. Até isso a gente tem que ter cuidado, né? Nas lisonjas, quando as pessoas vêm com lisonjas para nós, elogios, a gente tem que ser glória a Deus, Deus seja louvado por isso, porque tudo é para Ele, não é nós. Se nós estamos fazendo as coisas é porque somos direcionados pelo Espírito Santo para fazer, porque nós mesmos não temos nenhuma coisa boa na nossa mente nem no nosso coração, né? O Espírito Santo que nos guia. Diz aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exaltarão a Jesus e com ele será a humanidade exaltada. Assim diz o alto sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habita e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A alma do profeta vazia de si mesmo, encheu-se da luz do divino. Ao testificar da glória do Salvador, suas palavras eram quase iguais às do próprio Cristo em sua entrevista com Nicodemos. João disse: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Cristo pode dizer: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Dele é dito: amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. O Pai não lhe dá o Espírito por medida. Então Cristo, ele estava satisfeito com o trabalho de João, né? E não pensem vocês que Cristo estava fazendo o trabalho ali e nem ligando para João. Não. Ele estava muito feliz com João Batista, né? Com o trabalho que João tinha feito. Nós devemos, irmãos, cada um de nós tem uma missão. Se você ainda não descobriu a sua missão, então pergunte para Deus: Senhor, qual é a minha missão? E comece a realizar a sua missão. João veio com um propósito desde o ventre da mãe dele, né? Os pais direcionaram ele direitinho e João foi contrário de Sansão, né? João abraçou: não, essa é a minha missão, eu vou fazer. E ele se dedicou, ele se preparou espiritualmente, né? Mentalmente, fisicamente, ele se preparou. E o preparo dele foi com tanto poder que abalou, né? Na geração de Jesus, que ele chamava os sacerdotes, os príncipes, né? E eles ouviam João falava com autoridade, viu João? Então Jesus ficou feliz com o trabalho de João Batista. E Jesus pensava e orava por João Batista. Tanto é que João estava cheio do Espírito Santo que ele não temeu a morte. Ele sabia que ele ia morrer, né? Que ele não ia mais sair da prisão. Mas ele ficou tranquilo. Ele poderia muito bem: poxa, Jesus está ali, Jesus tem poder, podia me tirar daqui. Mas não. Ele se alegrou, né? Se alegrou com o trabalho de Cristo. Então, por que ele se alegrou? Porque ele tinha o amor a Jesus no coração. Às vezes a gente vem turbulências na nossa vida, né?
E a gente fica pensando, poxa, Jesus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu estou fazendo teu trabalho, eu estou indo para a igreja, estou certinhando meu dízimo, minhas ofertas, por quê? Enquanto vivermos aqui nesse mundo, a palavra de hoje mesmo diz, o mundo já no maligno, vamos passar por essas turbulências. Mas Deus nos dá o escape, que é todos os dias, né? Entrar em comunhão com Ele e pedir todos os dias o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá força, nos dá ânimo, dá coragem para continuar a caminhada e não olharmos as coisas negativas, mas olharmos as coisas positivas e vencermos, né, cada batalha que vem à nossa frente. Então diz aqui que o mesmo se dá quanto aos seguidores de Cristo. Só podemos receber da luz do céu à medida que formos voluntários e nos esvaziar do próprio eu. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A todos quanto assim fazem, é o Espírito Santo dado sem medida. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estás perfeito neles. Irmão, então eu preciso me esvaziar completamente. Esvaziar do meu eu, vencer a cada segundo nosso eu. O nosso eu, ele é o nosso pior inimigo. Nós precisamos, né, sempre dizer não para ele, porque tudo que o eu quer é contra a vontade de Deus. O eu, ele é egoísta. Então, quando a gente decide obedecer o eu, nós estamos sendo egoístas e estamos pecando contra Deus, porque tudo que o eu quer não condiz com a santidade, né? Vem contra as coisas de Deus. Davi disse, né, que em pecado me concebeu minha mãe. Então, a gente tem essa tendência pecaminosa. Por isso que a gente tem que colocar o eu em segundo plano e Cristo em primeiro plano e nos esvaziar. Então, diz aqui que quando eu vou esvaziando, o Espírito Santo vai tomando conta daquele lugar. Então, quanto mais eu esvazio do eu, meus pensamentos têm que ser levados às coisas celestiais, né, os meus desejos, as coisas celestiais, as minhas decisões, as coisas celestiais. E aí vai essa medida, o Espírito Santo vai ocupando. Então, se eu ainda estou com a mente muito voltada para as coisas mundanas, né, é perigoso para mim. Por isso que é importante a minha consagração diária, por eu ir sendo eliminado, né? Eliminado aos poucos. Diz aqui, os discípulos de João haviam declarado que todos iam ter com Cristo, mas com mais clara visão João disse, ninguém aceita o seu testemunho. Assim, poucos eram os que estavam prontos a aceitá-lo como salvador do pecado. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Nenhuma necessidade de discussão quanto a se o batismo de Cristo ou de João purificava do pecado. É a graça de Cristo que dá vida à alma. Separado de Cristo, o batismo, como qualquer outro serviço, é uma forma sem valor. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. O êxito da obra de Cristo, recebido pelo Batista com tanta alegria, foi também anunciado às autoridades de Jerusalém. Os sacerdotes e rabis haviam tido ciúmes da influência de João ao verem o povo deixando as sinagogas e à frente ao deserto. Mas ali estava alguém que possuía ainda maior poder de atrair a multidão. Aqueles guias de Israel não estavam dispostos a dizer, como João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ergueram-se uma nova determinação de pôr termo à obra que estava afastando deles o povo. Então, João falou sobre o batismo, né? Explicou sobre o batismo para os discípulos dele, né? Que Jesus estava correto, que Jesus ia fazer uma obra muito maior que a dele. E disse, muitos não vão aceitar, muitos não vão aceitar. Né? Quem vai aceitar? Aquele que tem o coração aberto, né? Para Jesus. E os príncipes sacerdotes que perseguiam João, agora viram que Jesus era muito maior que João e disse, não, esse daí tem que ser eliminado mesmo, tem que ser eliminado, porque João já tinha tirado o povo da sinagoga, né? E Jesus estava tirando muito mais o povo. As sinagogas agora estavam ficando vazias. E ciúme, né? Não era nem preocupação com o povo, se o povo estava sendo enganado ou não, era ciúme. E disse, não, nós temos que bolar um plano aí para eliminar ele. Tá certo isso não. E diz aqui, Jesus sabia que eles não poupariam esforço para criar divisão entre seus discípulos e os de João.
Sabia que se estava preparando a tempestade que arrebataria um dos maiores profetas já dados ao mundo. Então aqui Jesus sabia o que ia acontecer com João, né? Que João ia finalizar a missão dele. Diz aqui que, desejando evitar toda a ocasião de mal-entendido ou discussão ou dissensão, interrompeu calmamente seus labores e retirou-se para a Galileia. Nós, igualmente, conquanto leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto possa levar a discórdia ou má compreensão, pois sempre que estas surgem, trazem resultado perda de almas. Quando quer que apareçam circunstâncias que ameacem divisão, cumpre-nos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. Então, olha, João começou essa situação, né, de discórdia dos discípulos de João com os discípulos de Jesus. Aí depois veio os príncipes falando sobre o batismo e as pessoas que estavam vaziando as sinagogas. E Jesus viu aquela turbulência, né? Então, João foi retirado do cenário, ficou ali ficou preso. E Jesus, ele foi, não, vou me retirar. Então, ele diz aqui que assim é o exemplo. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Quando você receber uma queixa de algum irmão, você não deve dizer assim, irmã, é verdade mesmo, olha, irmã. Não, você tem que cortar logo. Porque que acontece? Se você falar alguma coisa, você já está sendo cúmplice dessa situação. E ainda vai gerar mais descontentamento e almas são retiradas da igreja. Por quê? Porque se decepcionam, né? Ficam chateadas. Então você tem que ser um pacificador. Você tem que ser um pacificador e não causar discórdia. Quando estiver muito turbulenta, assim, o que eu devo fazer? Me retirar numa boa, em paz com todo mundo. Não é se retirar, não, vou sair dessa igreja. Não, se retirar numa boa, em paz com todos. E seguir a paz com todos, a gente tem que ter muito discernimento em relação a essa situação. E ainda diz aqui, né? João fora chamado para dirigir uma obra de reforma. Em razão disso, seus discípulos corriam o risco de fixar nele a atenção, julgando que o êxito da obra dependia de seus labores, e perdendo de vista o fato de ser ele mero instrumento por meio do qual Deus havia operado. A obra de João não era, todavia, suficiente para lançar as bases da igreja cristã. Havendo cumprido sua missão, fazia-se mista outra obra, que seu testemunho não poderia realizar. Seus discípulos não percebiam isso. Ao verem Cristo chegar para tomar posse da obra, aciumaram-se e ficaram descontentes. Então, irmãos, cada um de nós tem uma obra, tem uma missão, né? Eu não devo focar, vocês não devem me focar focar a Adriana, focar a Sandra, focar a gente. Não. Vocês devem focar Cristo. Se você deve focar, nós estamos aqui como instrumentos de Deus, né? Para despertar, para levar ao povo, né, a importância desses momentos solenes que estão vivendo, de orar, de buscar mais Deus em oração. E assim se prepararem, né, para receber o Espírito Santo, para cada um cumprir a sua obra, porque cada um tem sua missão. Cada um tem sua missão. Não pense que, vou ficar aqui, eu estou indo para a igreja, está tudo maravilha, aí não tenho uma alma para estudar, não faço estudo bíblico com ninguém, não envio mensagem para ninguém, porque hoje, irmãos, nossa geração está escrito que vai ser a mais cobrada. Por quê? Nós temos Bíblias em abundância, nós temos testemunhos e os livros aí, nós temos a internet para pregar o evangelho. Eu estou aqui, mas me conecto com várias pessoas mandando mensagem, conversando, né, orando. Então, não vai ter desculpa. Ainda tem um trabalho presencial, as visitações. Pessoas precisam ser visitadas, irmãos precisam ser visitados. E aí, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou na minha casa? Eu sou um papa-sermão? Estou gordo de tanto estar ouvindo, né? Tanto estar comendo, mas não estou compartilhando. Então, fica uma reflexão para cada um de vocês, tá bom? Diz aqui, os mesmos perigos existem ainda. Deus chama um homem para fazer certa obra e, ao vê-lo, ele conduzindo até ao ponto para o qual se acha habilitado, o Senhor introduz outros para levá-la mais adiante. Como o discípulo de João, porém, muito sente que o sucesso da obra depende do primeiro obreiro.
fixa-se a atenção sobre o humano em lugar de concentrar no divino. Introduz-se o ciúme e a obra de Deus é manchada. Aquele que é assim, devidamente honrado, sofre a tentação de nutrir a confiança do próprio eu. Não compreende sua dependência de Deus. O povo é ensinado a descansar no Senhor, quanto à guia, e cai assim eu, sendo desviado de Deus. Então, por que Deus permite isso? Dessa mudança de obreiros, mudança de pastores, para não acontecer isso. E, infelizmente, né, a igreja, ela às vezes idolatra um certo obreiro, um certo pastor, e vocês não sabem o mal que isso causa para o obreiro ou para o pastor. Porque ele que enche de si, né? Se enche de orgulho. Faz algum trabalhinho, se enche de orgulho. Então, isso está prejudicando a vida espiritual deles. Eu fico assim muito atenta, né, com esse tipo de situação na minha vida, porque isso é muito sério, tá? Muito sério. E é por isso que Deus permite que um vai lá, semeia, outro vai lá, rega, outro vai lá, colhe, para as pessoas não desviarem o olhar de Cristo para o humano. Mas infelizmente isso ainda está acontecendo, né? A obra do Senhor não deve receber a imagem e a inscrição do homem. De tempos a tempos, ele introduz a instrumentos diversos, mediante os quais melhor se pode cumprir o seu desígnio. Felizes que de boa vontade se submetem à humilhação do próprio eu, dizendo juntamente com João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Irmãos, nós precisamos estar muito atentos a essa situação, da gente não ficar com inveja, com ciúme do trabalho do irmão, porque o irmão está crescendo, está animando a igreja, está sendo fortalecido. Não. A gente tem que dizer, Deus seja louvado, que ele cresça e eu diminua. Eu diminua. Isso é louvável. João Batista, ele sentiu isso pelo trabalho de Jesus, né? O inimigo tentou ele de todas as maneiras desviar o foco da missão dele, né? Usou a fama, usou o ciúme, a inveja, mas ele teve o discernimento espiritual. Irmãos, é muito importante o discernimento espiritual, o colírio, né? Muito importante. E se você for estudar a vida de João Batista, teve uma lição antiga, muito antiga, não lembro qual foi o ano, eu acho que eu guardo essa lição com muito carinho, que fala sobre a alimentação. Então nós sabemos como foi a vida de João Batista. João, ele era completamente temperante, ele era temperante no tempo, no vestuário, né, na alimentação. João era completamente vegetariano. Então o João tinha a mente dele muito clara, muito clara. João chegou ao patamar de discernimento de Cristo. E se ele não tivesse esse discernimento, ele teria acabado com a missão de Jesus. Mas ele, ali mesmo na prisão, né, ele não ficou com queixa, não. Ele é humano, veio até os pensamentos, mas ele não colocou aqueles pensamentos para fora, né? Quando os discípulos foram lá conversar com ele. E ele disse, não, o meu trabalho foi esse, né? De despertar o povo, agora ele continua, e eu estou feliz pelo trabalho dele. Então é isso que a gente tem que falar para os nossos irmãos. Nossa, Deus abençoe a irmã que está fazendo esse trabalho, que o Espírito Santo continue com eles. Se você é algo estranho, ore, mas não critique, não fale, não fique jogando chavequinho, não fique pelos bastidores, querendo boicotar o trabalho do irmão. Isso é espírito satânico, tá? Nós devemos ter o espírito de amor para com nossos irmãos. E se nós vemos que ele está em dificuldade, peraí, não está entendendo direito, né? Então aí a gente vai para a oração, para o jejum, para que Deus possa abrir os olhos do nosso irmão. Então, que Deus nos ajude, que venhamos ter esse espírito que João Batista teve, né? De amor, de dedicação, e possamos falar que ele cresça e eu diminua. Amém, irmãos? Amém. 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 Como nós estamos com um tempinho aqui, Amém. Amém. o irmão Edivaldo quer falar alguma coisa? Irmãs, a respeito dessa mensagem que a irmã passou, que é muito importante para nós, muito mesmo. Quando a gente vai dar um estudo bíblico, porque dei tanto estudo bíblico, eu distribuí tantos folhetos, né? Eu visitei tantas pessoas, é o eu predominando, né?
é o eu predominando. A gente tem que banir isso aí, né, da nossa vida. Isso não, é Cristo, né? Cristo vai operar, vai usar, né? Então, botando Cristo sempre à frente. Assim, Satanás tem que fazer com João. Olha, tá vendo, João? Jesus está batizando mais do que tu, o teu discípulo, né? Tá batizando. Isso importa que ele cresça e eu diminua, né? Assim conosco. Verdade, irmão, verdade, né? A gente sempre põe o eu. Às vezes meu marido até chama atenção. Você fala eu. E é verdade, gente, a gente tem que se policiar, né? Esse negócio de falar eu, nada de eu. Se eu faço algo importante, né? É o Espírito Santo em mim, é Jesus, e não sou eu. Então a glória e a honra tem que ser para Ele. Então nesse momento nós vamos, Mandedé, Uma coisa também, bom dia a todos, bom dia. que eu achei muito importante também a explicação da irmã, porque muitas das vezes o inimigo, ele envia mesmo um irmão, uma irmã, para a gente falar de outro, para a gente, que é para a gente ter parte no irmão sair da igreja, ficar com desgosto na igreja, e nós entrar também nesse ramo bem aí, né? Então, como a irmã falou, muitas das vezes a gente tem que dizer, vamos orar por eles, e pronto, né? Porque se a gente for dizer, ai, irmã, é verdade, isso assim mesmo, isso está acontecendo mesmo, aí o negócio vai para frente, aí a pessoa acaba sabendo e se desgosta mesmo na igreja, fica uma pessoa desgostosa, né? E aí a gente vai ter causa, a gente vai ter parte nesta causa, né? Verdade. Com certeza. Exatamente, irmã. Então a gente não deve compactuar com ela, tem que cortar logo. Vamos orar por ele. Glória a Deus, você está enxergando isso no irmão? O irmão não está enxergando. Então, vamos, assim como Deus abriu o teu olho para ele enxergar esse problema dele, que ele abre os olhos dele para ele enxergar e ele mesmo, né, fazer um check-up na sua vida espiritual e um conserto com Deus. Aí corta logo, irmão. Corta logo, aí ele já vai precisar 2 vezes em querer comentar do irmão. Nós precisamos olhar, irmãos, quando você está mais conectado com Deus, você tem uma visão maior que os irmãos que não estão. Então a gente não deve criticar o irmão, mas ajudá-lo, porque nós tivemos um dia cegos. Ajudá-lo, que assim como Deus abriu nossos olhos para a gente enxergar nossa pecaminosidade, enxergar que precisamos de uma transformação mais séria, eles possam também ter esse privilégio de seus olhos sejam abertos e a necessidade de mudar, de ser melhor pessoa, de estar mais próximo de Jesus. Nunca criticar, nunca criticar. A crítica é arma de Satanás. A acusação é arma de Satanás. É você estar comentando, é arma de Satanás. Então, quando eu tentei empatia, me colocar no lugar desse irmão, eu tenho que ter amor por esse irmão. Isso tem que prevalecer. Irmã Adriana, vamos orar? Sim, irmã Alexandra, vamos para as últimas orações. Depois dessa mensagem tão maravilhosa, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. E que a irmã esteja sempre à disposição para estar compartilhando esses conhecimentos para todos nós. Então, como de costume, a mensageira, que é a irmã Alexandra, vai estar fazendo a próxima oração. E a segunda oração, gostaria de convidar o irmão Elias. O irmão pode estar orando conosco. Amém, irmão Elias? Amém, irmã. Amém. Então, vou designar os objetivos. A irmã Alexandra vai estar orando pelos pedidos do chat e também pelo reavivamento espiritual das igrejas em todos os lugares. O irmão Elias vai estar orando pelos ex-membros, também pelos enfermos, de um modo geral, os depressivos, que andam com ansiedade, síndrome do pânico, e também pelas listas de libertação, pelos ex-membros, enfermos e pelas listas de libertação. E a irmã Alexandra agora vai designar uma terceira pessoa com um terceiro objetivo. Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom, eu Amém. quero convidar a irmã Abigail para fechar as orações conosco. Irmã Abigail, bom dia. Amém. 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 Nós estamos com o projeto Em Cristo Somos Um, então estamos orando pelas igrejas. E a irmã Abigail vai apresentar hoje a igreja de Chipaiá, é uma igreja na Ilha do Marajó, tá? Vocês sabem a situação do povo lá de Chipaiá, né? Do Marajó. Então, tem um farol nosso lá.
que esse farol, ele venha brilhar, né, e muitas almas possam alcançar. Irmãos, essa igreja, ela, olha como Deus é maravilhoso. Todos conhecem a situação do Marajó, né? Crianças sendo traficadas, uma coisa horrível. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, despertou almas ali, tem uma igreja ali naquele lugar, tem uma igreja. Só que essa igreja, irmãos, ela passa por momentos assim, turbulentos, assim, tipo assim, supremacia de poder, entendeu? Então, que Deus venha libertar essa igreja desses sentimentos e que o Espírito Santo possa usar realmente nossos irmãos para fazer a obra que eles têm que fazer ali naquele lugar, tá? Então, a irmã Abigail vai apresentar essa igreja e vai apresentar também a igreja de Castanhal. Aqui, essas duas igrejas são aqui do Pará, tá? E a igreja do Planalto. Pediram por união, crescimento espiritual e reavivamento. Então, essas três igrejas, Chipaiá, Castanhal e Planalto, a irmã Abigail vai apresentar. Vamos orar? E peço que os irmãos também orem por esse projeto, por todas as igrejas. Senhor, tu sabe, conhece todas as igrejas, nessas orações particulares. Que venhamos ter respostas maravilhosas para a glória de Deus. Vamos orar. Querido e poderoso Deus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de amanhecermos o dia na Tua presença. Isso é um privilégio maravilhoso, Senhor. Obrigada. Obrigada por nos ajudar a vencer o frio, o sono e o cansaço e podermos estarmos aqui. Abençoe cada irmão, Senhor, que faz esforço para estar na Tua presença. E abençoe de modo muito especial, Pai poderoso, todos os pedidos que foram feitos hoje, não só hoje, mas todos os pedidos que foram feitos durante essa semana, desde ontem, no chat, Senhor. Os cadernos de oração, as caixinhas de oração, Pai poderoso. O Senhor sabe e conhece, Senhor, cada vida, o endereço, cada situação. E eu te agradeço, Pai, por servir um Deus tão poderoso, um Deus onisciente, onipresente, Senhor. E eu te suplico, Senhor, pela grande tua onipotência, que venha trabalhar em cada vida, respondendo cada pedido de oração conforme a tua santa e boa vontade. Que teu nome seja glorificado nessas vidas. Algo também, Senhor Jesus, que reaviva, Senhor, com teu Espírito Santo as tuas igrejas. Cura as enfermidades espirituais, Senhor, de todos os teus membros, Pai. Que eles possam sentir a necessidade verdadeira de uma conversão sincera, de estar mais perto de Ti, Senhor, se preparar para a chuva ser útil. Senhor Jesus, perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas, são muitas. Nos ajude a priorizar o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, amém. 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 Oremos. Boníssimo Deus, eterno e querido Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das águas. Somos imensamente gratos ao Senhor, porque nos concede, ainda em liberdade religiosa, podemos cultuar ao Senhor. Estamos reunidos com irmãos de vários lugares, nesta igreja online, buscando ao Senhor de madrugada, como o Senhor pede de cada um de nós. Temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Temos a certeza de que o Senhor estende as suas santas mãos poderosas sobre cada um dos teus filhos que se encontra nesta reunião. Agradecemos, Pai querido, pela mensagem que ouvimos nesta manhã. Obrigado porque usaste a tua serva para falar com cada um de nós. Continue abençoando ela, sua família, abençoando cada vez mais, Senhor, a sua vida e também cada intercessor que dispõe de levantar, de estar buscando ao Senhor, enquanto a porta da graça se encontra aberta. Suplico neste momento agora, Pai, em prol dos teus filhinhos que um dia pertenceram ao teu redil e que hoje estão afastados, Senhor, está longe dos teus caminhos, pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor, toca com teu Santo Espírito no coração dos teus filhos e traga-os de volta. Traga, Senhor, que eles sintam o toque do Espírito Santo, que eles sintam o Senhor chamando-os com grande ternura e amor, e que eles tenham o desejo de voltar antes que a porta da graça se feche. Pai querido, suplico também em prol dos enfermos da tua igreja, em prol dos teus filhinhos que estão sofrendo, principalmente com depressão. Estão,
sofrendo, estão necessitando de Ti e buscando a cura, buscando a libertação das enfermidades. Que o Senhor levanta, Senhor, os Teus filhos do leito de dor, que o Senhor conforte-os, que o Senhor os anime e que venham todos testemunhar do Teu grande amor e da cura que o Senhor tem dado para cada um deles. Venha também abençoar e ajudar aqueles que estão presos nas garras do inimigo, que precisa de libertação. A lista de libertação te apresentamos, Senhor, todos os dias e clamamos ao Senhor pela Tua infinita misericórdia e pelo Teu poder, que liberte, Pai, das garras do inimigo todo aquele que tem o desejo de sair, desejo de ser liberto. Tem o desejo, mas não consegue ter força. Que o Senhor possa dar força, ânimo, coragem e disposição para cada um deles. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. Tenha compaixão de nós. Abençoe, Senhor, aqueles que estão sofrendo opressão psicológica, que estão sendo possuídos pelo mal, pelo inimigo. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Liberte-os, Senhor, da escravidão do inimigo. Senhor, prepara nós como a Tua igreja para receber o Espírito Santo em porção dobrada. Prepara nós como igreja para receber a chuva serôdia, para proclamar a Tua mensagem de advertência ao mundo e assim abreviar a Tua volta. Conceda-nos a Tua graça, é o que nos basta, Senhor. E nos abençoe durante este dia que estamos entrando nele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, acompanhe-nos e nos guarde, nos proteja em nome de Jesus. Amém. 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 Uma Abigail? Repete aí o objetivo direito para mim, por Pelas favor. igrejas Chipaiá, Castanhal e Planalto. Eterno, soberano Deus, Paizinho querido, nós estamos com os nossos joelhos curvados em sinal de reverência, porque só Tu, Senhor, é digno de toda honra, de toda glória e de toda reverência. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não merecemos nem viver, porque o Senhor disse que o nosso único merecimento é a morte, mas as Tuas misericórdias é a razão de não sermos consumidos. Paizinho querido, eu venho colocar em Teus paternais cuidados essas duas igrejas, a igreja de Castanhal e a igreja de Planalto. Paizinho querido, o Senhor sabe o que nós precisamos para o elevo espiritual e também para que possamos estar prontos para fazer a obra que pertence a Ti. Que nós não venhamos nos gloriarmos, mas que tudo que fizermos, que essas duas igrejas fizerem, e as outras também, possam ser para a honra e para a Tua glória. Paizinho querido, nos ajuda a compreender que estamos vivendo em dias difíceis, sério, mas dias piores estão por vir. Paizinho querido, nos ajude a cada dia buscar o Espírito Santo, porque só assim nós vamos suportar as provas que virão. Fica conosco, como Tu ficaste com os discípulos no caminho de Emaús. Não nos deixa só. Nos ajude a sentir a Tua presença em cada segundo da nossa vida. Tudo que Te peço e Te pedimos, não merecemos, mas é confiado nos méritos do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém. 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 Então, queridos irmãos, Deus seja louvado com toda a apresentação. E nesse momento nós vamos concluir a nossa programação. Lembrando que hoje tem parte de Olhos Filhos de Pé. Aguardo vocês às 8 horas da noite. Oração especialmente pelos filhos, ok? Pelos filhos, gente. Eu falo pelos filhos, aí as irmãs apresentam fulano, ciclano, beltano. É filho. Às terça-feira à noite é filho, tá? Filho, sobrinho são filhos também. E
amanhã, quarta-feira, é o nosso jejum do cru, tá? Quem não sabe, todas as quarta-feiras nós fazemos um jejum do cru. Temos um cardápiozinho para você seguir, se você quiser, uma sugestão, certo? E o objetivo desse jejum é família, filhos e a lista de libertação, das 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, ok? Então, entre nessa corrente, né, para alcançarmos mais bênçãos para a honra e glória de Deus. Vamos concluir. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esses momentos maravilhosos. Em teu nome concluímos esta reunião de oração. Que teu Espírito Santo continue conosco sempre e nos dá, Senhor, um bom dia com a tua proteção e direção. Em nome de Jesus, amém. Queridos, até a noite, se Deus quiser. Amém. Quem souber se está ativo no momento, toda vez que então, poderia, né, programa.